O eleitor mediano não distingue política de entretenimento. Patriota! Venha comigo contra os comunistas! Eu sou o robô do Bolsonaro! Crianças muito pequenas não distinguem publicidade de desenho animado. E o leitor desatento não distingue opinião de informação. Esse é o tema do vídeo de hoje, que vai explicar as características e as diferenças entre textos opinativos e notícia. O que é um editorial, o que é um artigo, o que são reportagens, o que são notas para colunas. Se você está interessado em entender um pouquinho sobre cada um desses gêneros jornalísticos de uma maneira descontraída e saber para que cada um deles serve, não saia daqui. Roger Stone, estrategista político do Partido Republicano desde os tempos de Richard Nixon, costuma dizer que o eleitor, em geral, não consegue separar entretenimento de política. Do you think voters, non-sophisticates, make a difference between entertainment and politics? Politics is show business for ugly people. Não por acaso, Ronald Reagan, ex-ator de Hollywood, e Donald Trump, ex-celebridade do programa O Aprendiz, foram eleitos presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Talvez isso explique porque as nossas versões tupiniquins obtiveram o mesmo êxito. No caso dos anúncios televisivos dirigidos ao público infantil, tem um dado interessante. A legislação de proteção à criança contra publicidade ofensiva na Suécia, por exemplo, é muito severa. Esse rigor tomou como base um estudo que demonstra que crianças de 3, 4 anos de idade não têm habilidades cognitivas para diferenciar uma publicidade de um desenho animado. E no caso do consumo de notícias? Uma pesquisa do The Media Insight Project sobre o que os norte-americanos e a mídia sabem um do outro revelou que mais da metade das pessoas não habituadas a ler os jornais online não conseguem diferenciar opinião de notícia, o que significa que muita gente está confusa. É muito sério isso, porque a confusão leva à desconfiança. Agora, é normal entender por que as pessoas ficam tão confusas. As páginas dos diários, dos jornais, estão repletas, congestionadas de conteúdo opinativo, artigos, colunas, que disputam palmo a palmo o espaço editorial com as reportagens. Então, chega uma hora que você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Mas aí tem um componente de modelo de negócio. Os blogs, as colunas, os artigos são um diferencial para atrair um público interessado, disposto a pagar por um conteúdo melhor analisado, explicado, aprofundado dos eventos que nos cercam. Ou seja, os jornais, de uma maneira tácita, reconhecem que as notícias que eles publicam são bem simplificadas e superficiais. Daí a secretaria de redação contratar um time de batutas para destrinchar, traduzir aquilo que os seus repórteres não deram conta. Mas com que critérios eles contratam esses iluminados? Um deles é a competência. O segundo é a referência dele no campo em que atuam. E o terceiro, talvez o mais importante, é que estejam alinhados ao dono, à opinião do dono do jornal. Ou seja, ele tem que pensar ideologicamente do mesmo jeito que o dono do veículo de comunicação. Prefiro ser feliz que ter razão. Uma exceção, a Folha de São Paulo, o único da grande imprensa que franqueia espaço a pessoas que têm vozes distintas, como a economista Laura Carvalho da USP e políticos como Fernando Haddad do PT e Guilherme Boulos do PSOL.
Mas essa concessão é tão desproporcional ao que ela reserva para os convertidos que acaba não cumprindo o seu papel de dar pluralidade às diversas vozes do espectro político brasileiro. Mas como saber então se aquela análise é técnica, comprometida com a nação? Será que podemos confiar naquele colunista? Será que ele está pensando no povo brasileiro ou no bem-estar econômico do mercado e dos clientes para quem ele trabalha? Uma das maneiras é perseguir o rastro, a trajetória profissional desse autor. O Google, nessas horas, ajuda muito. Por exemplo, se o colunista, o articulista, tiver algum tipo de vínculo com a especulação financeira, eu já leio aquele texto com muita desconfiança. Eu boto um monte de filtros. Eu vou citar alguns, tá? Não são todos, mas eu acho que essa amostra é suficiente. Colunistas do Estadão, por exemplo. Ana Carla Abraão, quem ela é? Ela é economista sócia da consultoria Oliver Wyman, uma empresa de lobby governamental e que presta assessoria financeira para grandes corporações em 30 países. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central da época do Fernando Henrique Cardoso, fez parte da patota dos Chicago Boys e é sócio da Rio Bravo, uma gestora de investimentos para quem? Para os super ricos. Da Folha de São Paulo, um exemplo, o Marco Lisboa, presidente do INSPER, que é uma faculdade privada com origem no antigo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Os seus cursos na área de negócios são uma referência no país para o pessoal que gosta de comer ovo pochê no café da manhã em vez do ovo mexido. A instituição já teve como controlador um dos homens mais ricos do país, João Paulo Lema, um bilionário ligado a 20 offshores em paraísos fiscais. Para quem não sabe o que é uma offshore é uma empresa fictícia, fundada, criada num paraíso fiscal, e é um meio muito manjado para, entre outras coisas, lavar dinheiro e para evadir dinheiro dos tributos e divisas de um país. Será que todo esse pessoal que eu citei está pensando em você? Está pensando no bem da população? Ou será que eles estão pensando apenas nos formadores de mercado, nos super ricos, que são menos de 1% da população brasileira, mas detêm 90% da riqueza nacional? Pensem e cheguem vocês mesmos às suas conclusões. Bom, falado isso, vamos explicar agora as características dos gêneros jornalísticos. Começamos então pelos textos opinativos. O primeiro deles, talvez o mais importante, é o editorial, que é a voz e a ideologia do jornal. Ele é argumentativo e expõe o posicionamento político do jornal. Na verdade, a intenção é interferir no debate político e econômico do país. Ele não é assinado, mas nem precisa, porque ele reflete a voz do clã, da família que controla aquele veículo de comunicação, né? No caso do Globo, quem é que é dono do Globo? No caso da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Então, quando você lê um editorial, você está lendo a opinião dessas famílias.
O terceiro gênero jornalístico é o artigo, um texto opinativo escrito por uma celebridade do show business, por um político robusto, por uma liderança de classe ou empresarial, por um acadêmico, por um cientista que goze de reputação no meio em que ele atua ou que represente um coletivo como uma federação, um sindicato, etc. E que contenha críticas, contrapontos, reflexões, análises, às vezes com ironia e com humor. Também nesse caso, a autoridade convidada a dar a sua opinião deve compartilhar do mesmo ponto de vista do dono do jornal. Nesse aspecto, a Folha de São Paulo, e eu incluo aí o Valor Econômico, são mais oxigenados e abertos a quem pensa diferente. E só um detalhe, os articulistas geralmente não são jornalistas, tá? Só que num bate-papo, numa mesa de bar, quem não é do meio, né, costuma confundir, misturar tudo, matérias, reportagens com artigos, com colunas, usam esses termos como sinônimos, o que é um erro, né? A coluna, por exemplo, eu já disse, não tem nada a ver com matéria, é um espaço opinativo reservado permanentemente para o mesmo autor. Qual foi o resultado do futebol? Bom, então o que são matérias? Na verdade, o que é uma notícia? Uma notícia são reportagens ou notas curtas de coluna que trazem um fato e não uma opinião do jornalista, do articulista ou do colunista. Comecemos pela nota de coluna, aqueles pequenos blocos de texto que contam os bastidores dos fatos, aquilo que se fala em voz baixa nos corredores do poder. Tem como característica a exclusividade, a superficialidade, a brevidade, mas, sobretudo, tem que ser muito intrigante. Por isso, o jornalista, para ter acesso a uma informação com esses traços, ele coloca a sua fonte de informação no anonimato, porque a nota tem um componente explosivo que pode comprometê-lo. E essa fonte de informação, para poder gozar dessa condição do anonimato, tem que ter passado pelo crivo, pela confiança do jornalista, além de transitar nos altos círculos da política, da economia e do judiciário. E a gente, como audiência, como é que a gente fica? Fica vendida, porque nunca vamos saber se aquela fonte de informação, anônima ou não, é confiável. Se o que ela está passando é verdade ou pura especulação. E será que podemos confiar na neutralidade, na sagacidade, na competência, na discricionariedade do colunista? Porque, pessoal, não existe almoço de graça. Se alguém passa uma informação, é com alguma intenção particular, seja para promover uma ideia, seja para desmoralizar um adversário, desacreditar uma autoridade ou para mexer com o mercado, como aconteceu recentemente com a fusão das operadoras de saúde, Rap Vida e Intermédica. Com certeza ali muita gente ficou rica. Eu sei de muitos colunistas que são manipulados, conscientes ou não, por fabulosas fontes de informação. A mais célebre delas é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que sabe como ninguém o que interessa à imprensa. Seduz os jornalistas-chave com histórias fascinantes que mais parecem teorias conspiratórias. Não há quem não dependa ou se sinta atraído por suas informações e ilações. E assim, ele cativa e domestica as redações com seu carisma perverso. Um amigo, um hard news, que é difícil você encontrar hoje por aí, me revelou que o ministro do Supremo age como o ombudsman da imprensa. Logo de manhã pega o celular, liga para editores, para colunistas e para repórteres para elogiar a matéria, para expressar o sentimento da Suprema Corte ou para meter o pau. Se ele realmente faz isso, para mim, não passa de uma forma velada de pressão e de coação em cima da imprensa. Reportagem ou matéria é o principal gênero jornalístico do meio de comunicação e é baseado em fatos ou em histórias, nos depoimentos de pessoas que testemunharam ou vivenciaram aquele evento. Documentos,
Pesquisas, levantamentos, estudos também servem de matéria-prima para a reportagem. E esses dados e esses relatos devem sempre ser checados, ou seja, o repórter precisa ver a origem e a autenticidade daquilo. E também tem que ouvir o outro lado, que esse outro lado vai expor as ambiguidades, as eventuais falsidades e seu contraditório. Só que isso dificilmente acontece, não há cruzamento nem checagem de informações, por vários motivos. O primeiro deles é que as redações estão enxutas, não tem pessoal suficiente e precisam colocar aquela notícia imperfeita, incompleta ou não antes da concorrência. No máximo, no dia seguinte, vão dar um desmentido, uma contestação, geralmente com destaque menor e incapaz de reparar o estrago que a notícia do dia anterior provocou. Um resumo com dicas. Ao ler um editorial, saiba de que se trata de um texto opinativo do dono do jornal, que é uma pessoa assim como você, com CPF assim como você tem, mas com uma conta bancária muito mais recheada que a sua. E os interesses dele, é quase certo, não são os mesmos dos seus. Por isso, leia sim o editorial, mas com filtro. Leia com filtro também os colunistas com cujos valores você não compartilha e cujos interesses são os do mercado financeiro, do sistema bancário, das grandes corporações, etc. Em relação às notas de coluna, saiba que muitas vezes ali não há uma relevância noticiosa, apenas especulações que servem tão somente para interferir no xadrez político e econômico. Em relação às reportagens, se você perceber que ali não há um contraponto equilibrado, ignore, porque aquilo ali não é matéria, é apenas uma peça publicitária. Eu encerro este vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, indicando este livro aqui, Os Elementos do Jornalismo, de Bill Kovac e Tom Rosenstiel, eu não sei se eu pronunciei corretamente, o que os profissionais do jornalismo devem saber e o público deve exigir. É uma obra fantástica porque disseca a imprensa dos dias atuais, revela as suas mentiras, as suas ambiguidades, as suas contradições, os interesses envolvidos, os seus obstáculos, os desafios, as suas crises existenciais nesse mundo globalizado e digitalizado, com as novas mídias, novas formas de financiamento, enfim. Para quem quiser entender pelo que o jornalismo está passando, não só no Brasil, mas no resto do mundo, este é o livro. Eu fico por aqui e tchau!